bom dia, boa noite a todos que me escutam, ou boa tarde, não sei que hora que vocês vão escutar. Padre Marcos dos Santos, peço que você desde já possa dar o seu like, o seu joinha, e possa estar divulgando com outras pessoas também esse vídeo. Peço desculpa mais uma vez, também mudei pela quinta vez, mudei ontem, hoje estou gravando esse vídeo agora, nessa quarta-feira, então para estar disponibilizando entre hoje e amanhã, para vocês escutarem. E foi uma mudança. Eu vou mudar de paróquia e já mudei antes de casa. Então eu estou partilhando a casa com mais um padre de Moçambique, um padre africano. E estou alojado aqui, então eu sei a questão de luminosidade, uma casa um pouquinho mais apertada. A câmera do celular que não é de uma qualidade tão grande, mas eu peço que você se atente mais à mensagem, que você se atente mais a aquilo que é a carta, que é a mensagem, o conteúdo da carta do que o envelope, né? Porque o envelope não tá legal. Mas o importante é aquilo que realmente a gente vai partilhar e a mensagem que vai ser comunicada para vocês que me escutam. Então, nós vamos meditar o evangelho já, justamente desse 26º domingo do tempo comum, que está em Lucas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas, elegantes, e fazia as festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico, e queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que tu recebestes teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui somente consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós, por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, nem daí atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, manda preveni-los para que não venham e também eles para este lugar de tormentos. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas que o escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se eles não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós agora há pouco escutamos essa famosa parábola de Jesus que está no Lucas, no capítulo 16. Essa parábola que se dá o nome comumente de o rico e pulão. Né? O rico é pulão, aquele que é comilão, aquele que regala-se da vida, né? E o pobre Lázaro. O pobre Lázaro e o rico epulão, o rico esbanjador, o rico pródigo, e ao mesmo tempo o rico que se banqueteia sempre, né? O sentido daquele que vem a ser o glutão, que vai pecando por glutonaria. Como é que a gente vai entender essa parábola de Jesus que Jesus contou? Primeiramente, para nós contextualizarmos o capítulo 16. O capítulo 16 inteiro, Jesus está falando sobre como que nós devemos lidar com as riquezas. Então é muito bem claro, se nós pegarmos o capítulo 16, Jesus contou aquela parábola que foi do domingo passado, do mau administrador, do homem que tinha seu administrador. Eu expliquei no domingo passado, e também expliquei a questão da relação do dinheiro. Ele que ele ia cobrar uma pessoa, ele cobrava um valor lá acima, mas porém para poder conquistar a amizade daqueles que eram os seus credores, começou então pegar, né, tirar um valor abaixo, abrindo mão do seu lucro a fim de poder conquistar a amizade deles. E agora Jesus ele vem falar da parábola do Lázaro. Então é continuação. Jesus está falando das riquezas. Entre uma parábola e outra, nós vamos ter um trecho que os
os fariseus que eram os judeus como se hoje fossem ultra-ortodoxos, aqueles que seriam os judeus racídicos, estão fazendo burla, estão tirando sarro de Jesus, porque a fama deles até hoje é de serem pessoas muito sovinas, pessoas muito apegadas ao dinheiro. Então é dentro deste contexto que nós, no primeiro momento, vamos entender essa parábola que Nosso Senhor diz. Primeiro, Jesus disse que havia um rico que se banqueteava todos os dias. Então, primeiro os intelectores, Jesus está falando para os fariseus. Depois Jesus fala que havia um rico. Detalhe, Jesus não dá nome para esse homem. E Jesus diz que ele se banqueteava todos os dias. Então era alguém que não só pecava pela questão da avareza, mas ou também da questão de gastar dinheiro à toa, ou ser um homem perdulário. Eu falei que o cara é avarento, gosta de ajuntar, mas ao mesmo tempo gosta de gastar só com os prazeres pessoais, a comida, a bebida. E havia um mendigo chamado Lázaro. Lázaro aqui é a versão helênica de Eleazar. Na verdade, o nome hebraico, o nome judaico original é Eleazar. Mas a forma helenizada de Eleazar é Lázaro, que significa Deus ajuda. E esse pobrezinho, esse mendigo que estava na porta do rico, desejava se alimentar mesmo com as migalhas que caíam da mesa dele. E nos dias então que estava cheio de feridas e até mesmo os cachorros vinham lamber as chagas. Que situação lamentável. E nos diz que ele morreu e foi levado ao seio de Abraão. Essa expressão seio de Abraão é hebraísmo, é uma expressão judaica para simbolizar céu. Ele estava bem, estava com Deus, estava com o pai dos hebreus, o pai Abraão. E aí nos diz que o rico foi sepultado. Jesus, ele define assim, o destino, aqui está simbolizado o destino nosso, o destino universal, o destino particular de cada homem, o destino de toda a humanidade. Morrermos, seremos sepultados, ou levados para o céu, seio de Abraão, sepultados, e para as chamas eternas, os tormentos eternos, o inferno. E aí quando se dá e se estabelece esse diálogo, que o Lázaro, o rico melhor, vê a situação privilegiada que está Lázaro, e o rico se dirige a Abraão e diz, olha, né, fala para Lázaro, mulher, a ponta do seu dedo, porque eu estou em tormentos aqui. E possa me refrescar a língua. E aí quando Abraão diz, não, mas você recebeu só bênçãos, você foi rico na sua vida terrestre, corporal, e Lázaro só males. Então é justo que ele seja recompensado. E que você, pela sua iniquidade, pela sua impiedade, porque vejam, o pecado deste homem, deste rico, que Jesus qualifica como rico, não foi ser rico. Rico em si não é pecado. Se pegarmos os patriarcas de Israel, Abraão, Isaac e Jacó, eram homens ricos. José, que era filho de Jacó, que foi vizir, o segundo em comando abaixo do faraó, primeiro o faraó, depois ele, milionário, para as categorias da época. Se pegarmos, por exemplo, o próprio rei Davi, os reis de Israel, fala que ser rei e ser rico são pleonasmos, redundâncias. Então, o pecado deste homem foi a utilização da riqueza, primeiro. Segundo, a insensibilidade que ele teve com aquele mendigo, aquele homem que estava na lamúria, aquele homem que estava na porta sempre da sua casa. E vejam, ele se banqueteava, ele gastava dinheiro. A gente sabe quanto que a gente desperdiça comida. Perdão, ele gastava comida, ele desperdiçava comida. E mesmo ele desperdiçando comida, porque no banquete se desperdiça comida e bebida, talvez ele preferisse jogar no lixo do que dar para aquele homem. É o seu coração de pedra, o seu coração insensível. Este pecado que a Bíblia chama de escleradiose, né? Esclerocardiose, ou seja, um coração duro, um coração de pedra, um coração que não entra a graça de Deus. Esse era o pecado. O pecado daquele homem que não via Lázaro como seu irmão, como seu semelhante. Nós não somos assim, nós vemos muitas vezes o outro. A dor do outro não compadece, a dor do outro não me toca, a história do outro não me toca. Somos insensíveis, a gente vê essa parábola, mas podemos fazer uma leitura, um exame de consciência conosco. A gente dá bom dia, boa tarde, boa noite, pergunta como vai, mas querendo que a pessoa diga, vou bem, para que
eu não possa dar atenção, para que eu não possa escutar esses problemas, porque as pessoas necessitam. As pessoas são carentes não meramente do alimento material, as pessoas não são o aparelho digestivo que eu tenho que encher de comida e me despedi-las. Não, eu tenho que oferecer o evangelho, tenho que oferecer a verdade, tenho que falar de Jesus, mas muitas das vezes também eu tenho que dar atenção, tenho que dar carinho, tenho que dar amor, porque todos nós, em maior ou menor grau, somos carentes. E aqui eu falo carente não no sentido pejorativo, como nós muitas das vezes entendemos, mas o carente daquele que falta algo, a ausência. Essa ausência que necessita de complementariedade. Como o próprio Deus disse, né? Não é bom que o homem fique só, como está em Gênesis. Deus olhando para a solidão de Adão. E aqui a solidão, eu não estou falando apenas no contexto de homem e mulher, mas a solidão no contexto de irmandade, de fraternidade, de ter gente para eu falar, de rir, de jogar papo fora, de conviver. Mas como que eu vou entender essa caridade que eu tenho que ter, meus irmãos, minhas irmãs? Aquilo que depois Jesus vai falar em Mateus, no capítulo 25, dá de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede, vestir o nu, visitar os encarcerados, visitar quem está doente. As obras de caridade material e espiritual. Muito interessante que quando a gente está doente, isso na minha vida sacerdotal a gente percebe, as pessoas podem esquecer o padre que batizou, tá? Porque muitas foram batizadas quando crianças. Esquece o nome do padre que deu a primeira comunhão, esquece do nome do padre ou do bispo que o confirmou, né? É o bispo que é o ministro da confirmação, então não sabe nem o nome do bispo, se esquece. O padre que casou, testemunhou, abençoou o seu matrimônio, mas o sacerdote que te visitou no hospital, se você já teve essa experiência de estar internado ou visitou na sua casa quando você estava convalescente, esse você não vai esquecer. Nós não esquecemos. As nossas carências, quando são atendidas, devemos ter atitudes de gratidão por aqueles que Deus usou para ajudar-nos. Muitas das vezes a gente vê pessoas preocupadas em eu vou ajudar um mendigo ou não. Se Deus toca no seu coração, se você vê alguém na rua, por exemplo, e precisa, ajude. Até porque a maioria dessas nossas ajudas são R$5, R$10. No máximo, os mais hiper generosos, R$20, não passa disso. E ninguém vai ficar milionário, rico, às tuas custas. E aí a gente julga, né? O que esse mendigo vai fazer com esse dinheiro? Eu quero dar para ele uma comida, eu vou levar lá para ele comer, para ele beber. Que bom, se você pensa assim, mas que ajude. Mas porque não dá o dinheiro, você não sabe o que ele precisa naquele momento, talvez não seja a comida. E talvez você está julgando o que ele vai fazer, não, você deu para ele. Então não interessa mais o que ele vai fazer, não é seu, você deu. Quando eu dou para alguém alguma coisa, é dela, o que ela vai fazer não me importa mais. Porque não é mais meu, eu importo com aquilo que é meu. E até porque muitas das vezes também fazemos juízos temerários das pessoas, pensando numa coisa. E a atitude dela vai ser diametralmente oposta àquilo que nós imaginávamos. Mas eu quero abrir nossos olhos para uma segunda realidade que essa parábola vem nos ensinar, que é a vida pós-morte. Que é a vida depois dessa vida. Porque é uma continuação. Nós não existimos à toa. Esse germe que temos dentro de nós de vida eterna, de querer continuar a existência depois dessa existência, foi o próprio Deus que colocou. Quem de nós, você vai olhando a fotografia, você vai vendo sua vida, até mesmo como você era, o seu corpo. Antes você vai vendo as mudanças que ao longo dos tempos, passar dos anos, sofremos. Todavia, a nossa essência, a nossa substância, que é imortal, que não é composta de matéria, que são as nossas almas, permanece intacta. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o que a igreja ensina? O que esse evangelho vem nos dizer? Vem nos dizer que existe uma realidade de tormentos para uma vida pós-morte. É muito interessante quando a gente vai celebrar uma missa de sétimo dia, né? As pessoas têm a mentalidade de que a missa é para homenagear o defunto, para louvar o defunto. Ou muitos sacerdotes canonizam, né? Está no céu, nós não sabemos.
A nossa função é rezar, oferecer a Santa Missa, o sacrifício de Jesus Cristo, renovado dos nossos altares pelo ministério do sacerdote, para aplicar estes méritos a esta alma que necessita. E se esta alma já está no céu, Deus certamente vai pegar estes méritos e vai aplicar para uma outra alma que ele, na sua liberdade, sabe que necessita também. Ou se a pessoa está no inferno, né, este mérito vai ser aplicado também para uma outra alma. Então existe uma realidade de condenação eterna que está longe de Deus, que é a tragédia, a única tragédia verdadeira de não ver Deus face a face, de estar totalmente amputados, mutilados com a fonte da vida, que é o próprio Senhor, que a Bíblia chama de inferno. Que aqui neste evangelho este rico foi destinado. E aí nós temos uma outra realidade, essa realidade bem-aventurada, essa realidade que nós esperamos, não por nossos méritos, mas pelos méritos que Jesus, pelos méritos de Jesus alcançou pela sua encarnação, pela sua paixão, pelo seu derramamento de sangue na cruz, que é o céu. Ver Deus face a face, louvar. Aquilo que a Bíblia nos diz em Coríntios, o que os olhos nunca viram, o que os ouvidos nunca escutaram, o que o coração do homem nunca alcançou, Deus tem preparado para aqueles que o amam, que o servem. Então, irmãos, irmãs, ademais, temos essas duas realidades, são o inferno e uma realidade intermediária que a igreja chama de purgatório, do qual só há uma porta de saída, que é o céu, do qual a pessoa está salva, porém existe alguma coisa para purificar, para acrisolar, e que se não dá neste mundo, acontece na outra vida, que nós chamamos de purgatório, e que nós podemos auxiliá-los. Percebemos neste evangelho não só esses dois destinos eternos, porque este evangelho vem colocar por terra, por exemplo, aquela ideia reencarnacionista que nós brasileiros temos muitas das vezes. A gente sabe que essa ideia da reencarnação, essa filosofia barra teologia que vem lá do Oriente, com o hinduísmo principalmente, que vai tomando vários caras, vários rostos, né? Porque na verdade é uma grande gnose, um grande gnosticismo, com essa ideia do karma, de que é alguma coisa que eu tenho que pagar, e o dharma, alguma coisa que eu posso redimensionar, reequalizar, rehorizontar, redimir. Karma e dharma. Que depois também o Hippolyte Denisard do Vair, que começou a se auto-intitular Allan Kardec, que ele achava que foi uma das suas encarnações como um druida, né, um druida celta, e vai assumir esse nome para si, codificou aqueles livros. Então, esse livro, não vou ficar fazendo propaganda, mas o espiritismo de linha europeia, linha francesa, linha kardecista, que entrando no Brasil, principalmente década de 30, e depois ganha um grande vulto depois do Concílio Vaticano II, depois da década de 60, porque até a década de 50 tinha-se uma apologética muito grande, de forma que conseguiu estancar dentro do Brasil a expansão do espiritismo de linha kardecista, da maçonaria também, e outras religiões. Mas aqui que no Brasil ganhou uma outra forma, principalmente com aqueles médicos Arigó, e também especialmente com Chico Xavier, e também com outros protagonistas dentro do espiritismo de linha kardecista, mas aqui no Brasil, né, Arigó, Divaldo Franco, acabam tomando outro rosto. Então essa lei acaba sendo romanceada, do karma e do dharma, romanceada, cristianizada e passada para nós. Então o brasileiro tem essa ideia, né? O que eu fui na outra vida, o que eu vou ser na outra, eu vou poder entrar em contato com alguém que já morreu e eu vou querer usar o médium, a figura do médium, que boa parte das vezes, quando não é algum fenômeno paranormal, ou seja, próprio daquilo que são potencialidades do ser humano, que pode eclodir de uma forma espontânea, ou também até mesmo fenômenos preternaturais. Então, no caso dessas manifestações, não seriam espíritos humanos incorporando no médium, mas demônios. Evidentemente, como o demônio é pai da mentira, porque nos conhece, acaba assumindo voz, acaba assumindo gosto, acaba dando informações que a pessoa pode acreditar que é o ente falecido. Vemos nesse evangelho que não há essa comunicação, que não é possível. Claro que dentro da comunhão dos santos, desse dogma, criando a comunhão dos santos, nós intercambiamos bens espirituais, ou seja, quem está no céu, o santo,
quem contempla a Deus, intercede por nós. Nós que estamos aqui na terra, pedimos a intercessão de quem está no céu, a igreja triunfante. Nós que somos a igreja militante, pedimos a intercessão da igreja triunfante. A igreja triunfante vem nos auxiliar. E também os que estão no purgatório, nós o ajudamos com as nossas orações, com as nossas preces. Então, sim, fazemos parte de um grande corpo, de um grande organismo de vivos e já falecidos, de mortos, e que nós temos como alma o Espírito Santo e temos como cabeça o próprio Jesus, que nós chamamos de igreja. A igreja é isso. As pessoas pensam que igreja é alguma coisa cartorial, né? Eu junto aqui com 3, 4 pessoas, vou no cartório e fundo minha igreja. Não. A igreja não está só dentro de mim. A igreja não é só um grupamento de pessoas. A igreja é alguma coisa extraporânea, extra-histórica, porque a continuação de Jesus Cristo dentro da história, ela vem do céu, porque Cristo é a cabeça e nós somos os membros gerados nesse útero fecundado pela ação do Espírito Santo. Mas, voltando para o texto, nós vemos essa impossibilidade de um contato com outro mundo. E nós vemos também que quando Abraão vem falar, ele vem dizer, ele já tem Moisés e os profetas, ou seja, ele já tem a palavra de Deus. Ou seja, essa palavra que deve nortear, que deve alimentar e deve conduzir a minha vida. Então, a pergunta que eu tenho que me fazer é, o que é a palavra do Senhor, a partir da tradição, a partir da doutrina de Jesus, e vem nos ensinar? Não como uma terceira revelação, por exemplo, como o Espiritismo se propõe, mas como uma revelação definitiva que é o Evangelho de Jesus. Que nós temos um juízo particular, aquilo que a Igreja Católica chama de novíssimos, ou seja, as últimas realidades que o ser humano vai passar. Aquilo que dentro da teologia católica, como que um ramo se chama de escatologia. Logia é estudo, a razão, logos, a palavra, escatom as últimas coisas. Então nós temos, Hebreus 9:27, depois da morte, foi dada ao homem morrer apenas uma vez, depois da morte vem o juízo. Então primeiro a morte. Nós morreremos fatalmente em consequência do pecado original, em consequência da limitação, da circunstancialidade e da transitoriedade da nossa própria vida material, de carne e osso, de sangue. E com essa morte física, biológica, acontecerá a separação da substância imaterial, espiritual, que nós damos o nome de alma, com o nosso corpo. E estaremos fora desse horizonte de tempo e de espaço diante de Deus, no qual sempre tivemos diante de Deus, mas com a morte esse véu da materialidade cai e nós então seremos julgados por ele. E uma vez julgado e ao mesmo tempo também auto-julgados, porque veremos a nossa vida num instante e veremos a nossa vida com a ótica do Senhor, com a ótica divina, não mais com a nossa ótica, com as justificativas que sempre apresentamos. Quando isso acontecer, o homem terá diante de si, primeiro o céu, evidentemente, estarmos com o Senhor, na glória, na comunhão dos santos, com Jesus, com a Virgem Maria, com os santos. Mas se alguma coisa purificar, e sempre há. Porque, por exemplo, se eu tenho um pano branco e eu estou longe da luz, ele é branco, mas na medida que eu me aproximo da luz, a luz vai mostrando as manchas, e aí eu tomo consciência das impurezas. A mesma coisa também a alma diante de Deus toma consciência das suas impurezas e imperfeições. Ela entra nesse looping de purificação, que alguns teólogos dizem que é lugar, outros dizem que não, mas vamos dizer que é uma situação, porque nós estamos falando aqui de categorias que vão extrapolar, né, as nossas categorias contingentes daqui, terrenas e materiais, que chamamos de purgatório. E seremos purificados no amor de Deus. No purgatório os demônios não estão. No purgatório o nosso arrependimento, podemos dizer, o fogo do amor divino vem purificar-nos dessas mazelas. E aí entraremos no céu. E depois a terceira via, a tragédia das tragédias, que é o inferno, de estarmos longe do Senhor. De termos desperdiçado o sangue que ele derramou na cruz e temos nos condenado por nossa própria culpa.
faz aqui lembrar, o vídeo está um pouquinho longo, sobre, por exemplo, a conversão de São Bruno, fundador da Cartucha. Estou falando aqui do século XI, ele era um alemão. Diz que ele foi para o velório, ele era um padre simples, ainda não tinha se convertido nem virado monge. E no meio do velório, diz que sai um som do cadáver do defunto que eles estavam velando, e o som que sai do cadáver, que era da alma desse defunto, dizia: estou condenado, não reze por mim, estou condenado por justa sentença de Deus. Então, estou condenado por justa sentença de Deus. Quem está condenado sabe por que foi condenado. Peçamos ao Senhor a graça da nossa salvação. Evidentemente que depois, lá com o efeito no final dos tempos, não vou entrar nesses detalhes, teremos a segunda vinda de Jesus, a gloriosa vinda de Jesus, a chamada parousia, a ressurreição dos mortos, e aí sim podemos dizer a eternidade como tal. Porém, existe essa situação intermediária, essa escatologia intermediária entre a nossa morte e a vinda de Jesus, que nós não sabemos. Só o Pai, só Jesus. Creio que agora Jesus é evidente no céu, sabe? A pergunta que eu tenho que fazer é como que eu faço para me salvar, para ir para o céu. Então, para minutos finais, depois de eu ter aprofundado esse evangelho, convido você a escutar pouco a pouco, você que está longo, mas primeiro aceitar Jesus. Só Jesus pode me salvar. Segundo, tenho que receber os sacramentos, principalmente o batismo, sem o qual não há salvação. Eu preciso entrar dentro da igreja. Padre, por que fala que fora da igreja não há salvação? Extra nula, extra ecclesia nula salus, não há salvação fora da igreja. Porque não há salvação fora de Cristo. E se Cristo é a cabeça da igreja, a igreja é seu corpo, eu não posso estar fora desse corpo para me salvar. Então, os sacramentos, o batismo, a confirmação, a comunhão, o corpo e o sangue dele, recebidos adequadamente e recebidos em estado de graça, a confissão, quando nós pecamos, a unção dos enfermos, a ordem, para quem tem vocação, o sacerdócio, o matrimônio, guardar os mandamentos. Quando vem um jovem rico para Jesus e pergunta o que eu devo fazer para ter a vida eterna, a resposta de Jesus é categórica: guarda os mandamentos, os sacramentos, né? Ter uma vida de oração, aceitar Jesus dentro do meu coração, esforçar-me para não pecar, como dizia São Felipe Neri, ser de bons. E por fim, evidentemente, cumprirmos ou lutarmos para cumprir o 11º mandamento, promulgado por Jesus na noite última da sua vida. João 11 nos fala, João 13 especificamente. João 13 nos fala em diante, no discurso final de Jesus, na última ceia: eis que eu vos dou um novo mandamento. Então há um novo mandamento promulgado por ele na última noite da sua vida. E qual é? Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Aí está o caminho da salvação, de estarmos com Lázaro no seio de Abraão por toda a eternidade, com o Pai, com o Filho, o Espírito Santo, a Virgem Maria e todos os santos. Que Deus Eterno e Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.